Olá, queridos! Vamos continuar a reflexão de Mateus, capítulo 9. Aqui, quando ele fala da cura de um paralítico em Cafarnaum, nós vemos que os fariseus, ao invés de se alegrarem com a cura do homem paralítico, eles vão questionar Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você tem a capacidade de se alegrar com as vitórias dos outros? Vivemos um mundo tão competitivo em que se contam as bênçãos e as pessoas talvez nem se alegram com as suas bênçãos. E Jesus falou para ele: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Então, muitas pessoas elas estão indo adorar o Senhor no templo e não conseguem se alegrar com as curas, com os testemunhos, e se vitimizam: por que Jesus ainda não fez na minha vida? Por que eu faço isso para a obra do Senhor e o Senhor ainda não me abençoou? E isso vai porque o seu coração ainda não foi transformado, querido. Porque você ainda precisa se alegrar com os outros, porque você ainda precisa ver a palavra de Deus se cumprindo na vida dos outros e também você se alegrar com isso. Tem pessoas que vão à igreja e tudo que conseguem perceber é o erro dos outros, o erro do que ainda não mudou, o erro do som, o erro do pastor, o erro da pregação, o erro do versículo que foi falado errado, e não consegue se alegrar até mesmo com as pequenas vitórias dos irmãos, Daquela família que foi restaurada, daquele filho que saiu das drogas, do pai de família que está suprindo as necessidades, está sendo provedor, protetor da sua família, que voltou para casa, que lá é o seu lugar junto com a sua esposa, com os seus filhos, e ao invés de entender esse movimento de adoração ao Senhor também está em você se alegrar com a vitória dos seus irmãos. Então, nesta noite, comece a sondar o seu coração. Como fica o seu coração quando você vê os testemunhos dos outros? Ele se alegra ou ele fica: por que ainda não aconteceu na minha vida? Mas se acontecer esses pensamentos, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração, para que ele possa trazer à sua mente o que precisa ser alinhado ainda. Amém?